Todo ano o ciclo se repete de forma quase automática. As prateleiras dos supermercados se enchem de ovos de chocolate, coelhos de pelúcia coloridos e o feriado acaba virando sinônimo de descanso, viagem e excesso de açúcar. Mas se a gente pausar por um segundo, olhar diretamente para o que originou tudo isso e voltar no tempo, a raiz dessa história está a anos-luz de ser doce. Na verdade, ela começa com um dos cenários mais brutais e chocantes de toda a história humana. Você que está nos acompanhando agora já parou para pensar na ironia gigantesca que é transformar um evento de tortura e morte no feriado mais comercial do ano? É uma dissonância cognitiva imensa. A gente embrulha na Páscoa em papel alumínio brilhante e higieniza a história, esquecendo que o evento central de tudo isso gira em torno de um instrumento de execução terrível. Se pararmos para analisar friamente, quantas crucificações aconteceram antes e depois daquele momento específico no primeiro século? Foram milhares. Era o método padrão, a máquina de terror do Império Romano para lidar com rebeldes, ladrões, assassinos e traidores do Estado. E, em muitos casos, para lidar com quem não tinha feito absolutamente nada. O que mais me fascina e o que a gente precisa investigar hoje é como um método de execução tão repulsivo, desenhado milimetricamente para desumanizar e humilhar alguém em praça pública, acabou se tornando o maior símbolo de esperança para bilhões de pessoas. Como é que a morte de um homem de 33 anos e meio, pregado em madeiras rústicas, pontiagudas e sem nenhum acabamento, mudou para sempre o eixo da humanidade? Essa é a grande questão que nos traz aqui. E a resposta definitiva não está apenas na morte em si, mas naquilo que aconteceu 3 dias depois. O nosso objetivo hoje não é chover no molhado. Vamos desconstruir essa narrativa, olhar para a poeira, para o sangue, para a injustiça absurda daquele julgamento e tentar entender de verdade o que a ressurreição significa na prática, na sua vida real, quando tiramos o verniz comercial e olhamos de frente para a cruz vazia. Para entender o peso da ressurreição, a gente precisa primeiro entender a gravidade da morte. E não foi uma morte poética ou tranquila. O formato da cruz era projetado para prolongar a agonia ao máximo. Não existia um calço confortável para os pés. Eram pregos enormes, rústicos, rasgando a carne, forçando a pessoa a se apoiar nos próprios ferimentos para conseguir puxar o ar e não morrer asfixiada imediatamente. É uma imagem que perturba, e o propósito era exatamente esse: chocar e servir de exemplo. A humilhação era total. O instinto natural, biológico, de qualquer ser humano passando por uma injustiça e uma dor dessas é lutar, debater-se, gritar, amaldiçoar os seus executores. Um homem que sabe que é inocente luta com um fervor assustador. Mas a postura ali, no meio daquele caos, foi completamente na contramão de qualquer reação humana esperada. O silêncio absoluto perante a acusação. Sim, a figura de um cordeiro mudo sendo levado ao matadouro. E mais impactante do que o silêncio foram as poucas palavras ditas: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pense com a gente. Imagine a força mental, emocional e espiritual necessária para proferir perdão genuíno, enquanto as suas costas, já dilaceradas por um chicote romano de várias tiras de couro com pontas de osso e metal, raspam na farpa da madeira a cada respiração. É algo que transcende a lógica. E tem um detalhe histórico fascinante sobre os momentos finais que muita gente deixa passar despercebido. Em um determinado momento, tentaram oferecer a ele uma mistura de vinho com mirra. Historicamente, isso funcionava como uma espécie de anestésico rudimentar da época, uma forma de entorpecer um pouco o sistema nervoso e aliviar a dor extrema. E a recusa foi imediata. Exato. A recusa desse anestésico é um dos pontos mais profundos da história. Mostra uma escolha totalmente consciente. A decisão de beber o cálice do sofrimento até a última gota, mantendo a mente completamente lúcida. Nada foi poupado ou amortecido. A coroa de espinhos, as cusparadas no rosto, a zombaria pública. Foi o desfecho de um julgamento onde a multidão preferiu soltar um assassino real e condenar alguém que, como os próprios bandidos executados ao lado dele reconheceram,
não havia feito mal nenhum. A execução na cruz costumava ser lenta, arrastando-se por 2 ou até 3 dias de agonia. Os romanos, inclusive, criaram um método terrível que aprimoraram a partir dos fenícios de quebrar as pernas dos crucificados para que eles não conseguissem mais se erguer para respirar, acelerando a morte por asfixia. Mas isso não chegou a acontecer ali. Não foi necessário. O trauma físico, a perda de sangue e a exaustão foram tão extremos que a morte chegou antes, muito provavelmente por uma falência múltipla ou uma parada cardíaca. O coração literalmente cedeu sob o peso físico e o peso espiritual daquele sacrifício. E é depois de toda essa atrocidade, de uma morte tão horrenda, que chegamos ao ponto de virada da história humana. A morte acontece, o túmulo é fechado com uma pedra colossal e guardado por soldados do império mais poderoso e disciplinado do mundo antigo. E então o impossível acontece, o túmulo amanhece vazio, e a desculpa oficial que as autoridades deram para justificar isso chega a ser cômica, se a gente analisar com um pingo de lógica. A famosa história dos guardas é uma das maiores falhas de narrativa já registradas. Eles espalharam a versão de que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo enquanto os guardas dormiam. Pense na insanidade dessa desculpa. Se você está dormindo, como é que você sabe exatamente quem foi que roubou o corpo? Além disso, dormir no posto de guarda era um crime capital para um soldado romano. A punição era a morte. A única razão para essa história ter circulado sem que os soldados fossem executados foi o suborno pesado que receberam. O sistema político e religioso precisava desesperadamente encobrir o inexplicável. E esse inexplicável muda as regras do jogo para sempre. A mensagem não foi de luto, mas de triunfo. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito, mas trazendo isso para o nosso dia a dia. Para você que está nos assistindo agora, talvez no meio de uma semana difícil, lidando com estresse, boletos ou crises familiares, o que um túmulo vazio no Oriente Médio há 2 milênios tem a ver com a sua vida prática hoje? Tem absolutamente tudo a ver. O primeiro grande significado da ressurreição é a presença contínua. É o conceito de Emanuel, Deus conosco. Nós não estamos lidando com a memória nostálgica de um mártir que morreu por uma boa causa. Se você viajar o mundo e for aos túmulos dos grandes líderes religiosos, filosóficos ou políticos da história, Buda, Maomé, Confúcio, você vai encontrar lugares de reverência a homens brilhantes que deixaram ensinamentos. Mas os túmulos deles estão ocupados. O cristianismo é a única fé que se baseia em um túmulo vazio. A nossa conexão é com um Deus vivo. Um Deus vivo que, e isso é crucial, nos concede poder. É fundamental batermos nessa tecla porque existe uma ideia muito vendida por aí de que ter fé significa adquirir uma apólice de seguro contra problemas, uma vida blindada sem choro e sem dor. E a realidade bíblica não é essa. Longe disso. O próprio texto sagrado relata uma oração que diz: "Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal." Ter fé não é um passaporte diplomático para uma vida sem tempestades. O cristão enfrenta crises, luto, adoecimento, traições e falências como qualquer outro ser humano. A diferença monumental não é a ausência do problema, é o poder concedido para vencer o problema. É a autoridade que vem através dessa ressurreição. É uma mudança drástica de perspectiva. Quando a ficha cai e você entende que tem acesso direto ao Criador de tudo, a mentalidade de escassez desaparece. E vale ressaltar, não estamos falando daquela teologia da prosperidade inconsequente e superficial, que promete carros de luxo e riquezas fáceis em troca de fé cega. Perfeito. Estamos falando de uma prosperidade plena, real e viva. A consciência profunda de que tudo o que é meu é teu. É ter paz no meio do caos, é ter provisão, propósito e saúde emocional. E isso nos leva a um conceito muito profundo, que é extremamente impopular na sociedade de hoje: a ideia de que nós fomos comprados. Esse é um ponto que fere o ego humano em cheio. Nós vivemos na era da autonomia absoluta, do meu corpo, minhas regras, onde o livre-arbítrio e a opinião própria são intocáveis.
Olhar para alguém hoje, através dessa câmera, e dizer que essa pessoa foi comprada e que não pertence mais a si mesma, soa quase como uma afronta. Soa como um absurdo para a mente moderna, não é? Mas é a mais libertadora verdade espiritual. Pense em como o valor das coisas é definido. O valor de qualquer objeto no mercado é determinado pelo preço máximo que alguém está disposto a pagar por ele. Então, pare e pergunte a si mesmo agora: quanto vale a sua vida? Qual é o seu valor? A resposta que ecoa do túmulo vazio é que você valeu o sangue do próprio Deus encarnado. Quando você compreende a magnitude desse preço, a ideia de viver apenas para as suas próprias opiniões, vontades egoístas e ilusões de controle perde totalmente o sentido. Você abre mão da sua independência solitária para ser cuidado, guiado e protegido por quem pagou o preço máximo por você. É uma troca onde você perde a ilusão de ser o dono do universo para ganhar um pertencimento real e inabalável. E tudo isso não é apenas sobre o passado ou sobre o conforto no presente. A ressurreição é, acima de tudo, um farol apontado para o futuro. A promessa final é de que ele voltará. Essa é a nossa grande âncora. A promessa de que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A história humana não é um acidente cósmico. Ela tem um destino. Nós não estamos vagando sem rumo. A ressurreição é a garantia definitiva de que a justiça final será feita, de que a dor e a morte não têm a última palavra e de que a promessa desse retorno é tão certa e sólida quanto a pedra que foi removida daquele sepulcro. Chegamos então a um ponto de reflexão que é inevitável. Olhando para toda essa trajetória, do tribunal injusto às madeiras pontiagudas, do silêncio perante a dor extrema até a pedra rolada e o túmulo vazio, a pergunta que fica ecoando não é sobre o que os romanos fizeram no passado ou o que os guardas mentiram. A pergunta central é sobre nós, aqui e agora. Exatamente. A Páscoa na sua vida ainda é feita apenas de chocolate, feriado e tradição vazia? Ou existe uma ressurreição real acontecendo dentro de você? Porque, no fundo, se formos honestos, todos nós carregamos um pouco dos personagens daquela época. Nós negamos o que é certo por medo das consequências, exatamente como Pedro fez. Nós vendemos nossos valores e princípios por conveniência ou lucro, como Judas. Nós somos alimentados, abençoados e cuidados diariamente. E ainda assim, muitas vezes, quando a multidão grita, nós escolhemos soltar Barrabás e crucificar a verdade. É um espelho duro de encarar. Nós fomos a multidão enraivecida, nós fomos a traição, nós fomos os pregos. Mas a mensagem central, a beleza avassaladora e escandalosa dessa história é que, apesar de tudo isso, o sacrifício foi feito voluntariamente por nós. O perdão foi liberado lá da cruz antes mesmo de termos a decência de pedir desculpas. E a cruz hoje está vazia. O túmulo está completamente vazio. A dívida impagável da humanidade foi quitada com sangue, e o convite para uma nova vida está aberto diante de você. A grande questão que encerra o nosso papo hoje é: o que você vai fazer com esse túmulo vazio a partir de agora? Fica aí o desafio para a sua mente e para o seu espírito, que a gente consiga olhar muito além do verniz das tradições e enxergar a profundidade da vida que nos foi oferecida a um preço tão alto, um poder que transforma a realidade, um amor que constrange e uma esperança que desafia a própria morte. Muito obrigado por pensar e refletir junto com a gente hoje. Até a próxima e que essa verdade acompanhe você em cada passo da sua jornada.